Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer direção, clareza e vai desobstruir o teu caminho. Amém. Tem vezes que a gente só não vai porque quem a gente chama de companheiro virou pedra. Aí antes da gente ir para a mensagem, eu estou com muita vontade de pregar essa mensagem, mas antes de eu ir para essa mensagem, deixa eu te pedir uma coisa: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Isso! Maravilhosa! Ativa o sininho. Toda semana, segunda tem mensagem da série, quinta-feira tem uma Mentoria de Vida aqui no nosso canal do YouTube sem falhar, e de segunda a sexta no SBT às 7h30 da manhã. David, eu queria outro lugar. Tem Netflix também. Falaram que não dava, falaram que não podia, mas Jesus falou: dá na mão o que você tem. Fala para quem está perto de você, coloca na mão dele o que você tem. A gente está voltando na mensagem de escassez, mas não é possível que você não está pegando. Fala para alguém: foi impossível um dia, até Deus entrar na história e falar: coloca na minha mão o que você tem. Aleluia, amém. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. A gente não é um canal do YouTube há muito tempo, a gente é uma comunidade. E eu quero que você caminhe pertinho da gente, sentir o cheiro do outro. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente não vai incomodar você. A gente não vai mandar mensagem de bom dia com flores. A gente só quer que você caminhe perto e que você crie hábitos que vão ajudar você a estar cada dia mais perto de Jesus. Aqui embaixo no vídeo tem um link da nossa comunidade Mentoria de Vida. Entra lá, é só você entrar e você vai caminhar ainda mais perto da gente. Amém? E agora vamos para a mensagem. Isso é Curitiba, tá? Respeitar. Respeita Curitiba. Olha, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Ele começa dizendo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas é um grupo de WhatsApp de brincadeira. Mas são meus amigos de muito tempo. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui para não dar... Chega. Muita confusão, treta. Não. Vamos do zero. Olha só. Quando Deus fez o homem, Ele fez uma mulher. Amém? Qual é o nome do homem? Adão. Qual é o nome da mulher? Eva. Os dois andavam no jardim, viviam uma vida perfeita e uau, era incrível. Mas um dia Satanás entrou como uma serpente no jardim e pegou Eva e fez só uma coisa: mudou o olhar dela para algo que não era para ela estar olhando. Uma pergunta desviou o foco dela, e a pergunta foi sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não comer? Ele não disse come, ele perguntou por que não? Por que não? Aí Eva fica com essa inquietação, e a história você já sabe como acontece. Eva vai até Adão, os dois comem o fruto, e no fim Adão culpa: a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Porque na verdade a gente sempre terceiriza a culpa. A gente nunca assume o que fez. A vida é assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Não é verdade?
Adão foi o primeiro a transferir a culpa. Adão disse: a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo: não fui eu que comi porque eu queria. Eu nem queria. Mas a Eva, foi ela que fez eu comer. A gente sempre terceiriza a culpa. Então a Bíblia vai seguindo o plano, vai construindo as histórias. E você vai vendo que em algum determinado momento, Deus vai começando a dizer que o joio precisa ser separado do trigo. Que não dá para separar no mesmo tempo, porque senão você acaba matando o trigo por causa de tirar o joio. Só que à medida que as coisas avançam, a gente vai descobrindo que é possível desenvolver um dom, e esse dom se chama discernimento de espírito, aonde você vê o erro antes que ele aconteça. Só que a gente sabe a história inteira e espera tudo dar errado para chamar Deus e dizer: foi o Senhor que não me avisou. Nossas escolhas são erradas já do começo, e a gente está só esperando dar tudo errado de fato para colocar a culpa em Deus ou em alguém que nós trouxemos para perto da nossa vida. Eu quero que você entenda que nós temos um norte de uma palavra que vem antes de qualquer tema: maus relacionamentos. Mas o primeiro tema é o que paralisa a sua vida. E veja, nada é mais poderoso para nos paralisar do que as pessoas que a gente trouxe para perto e conseguiu, tapear o atraso, chamando de amor de irmão. A gente não vai para frente, nossa vida está no mesmo lugar, e a culpa é Deus que não fala, a culpa é Deus que não age, a culpa é Deus que não responde. Mas a gente ainda senta na mesma mesa, fala a mesma coisa, vive a mesma realidade, porque nós escolhemos relacionamentos que não nos provocam, que não nos inspiram e que não nos confrontam. A gente escolhe baseado naquilo que a gente chama de confortável. E o que é mais confortável do que alguém que não coloca o dedo na sua cara e diz que você está errado? O que é mais confortável do que alguém que não te chama para aquilo que você não gosta? Vou ser mais específico. Hoje aqui, como tem muita gente, provavelmente tem pessoas que não queriam estar aqui, mas o amigo falou: você vai. Tem marido que não queria estar aqui, e a mulher falou: você vai. Tem esposa que não queria estar aqui, e o marido falou: já era, o Uber está chegando, você vai. Enquanto na vida tem gente que tem desejo de ver você ir mais longe, tem gente que está só no teu lado para ter a certeza que você não vai ultrapassá-lo. E eu vou falar para você uma parada que é dura, mas é verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe o que um mau relacionamento consegue fazer na vida de um homem. Homem/mulher. Por exemplo, Sansão e Dalila. Começou errado. Começou buscando uma mulher no lugar errado. Eu creio que coisas que começam errado podem dar certo. Eu não estou dando um aval final, porque eu já vivi tantos milagres, já vi Deus fazer tantas obras, de vidas que foram transformadas, de casamentos que foram transformados, que eu não posso dizer para você: não, começou errado, dá errado até o final. Mas o milagre é muito mais difícil e maior quando a curva acontece no meio de alta velocidade de uma trajetória inteira. Mas quando a gente olha para Sansão procurando no lugar errado, a gente já começa a dizer: vai dar errado esse negócio aí. Então Sansão traz para a sua vida alguém que não deveria ter acesso à história dele. Ele era um nazireu, ele era um homem separado, ele era um homem que tinha uma promessa de Deus. E quem tem promessa e quem sabe que é filho de Deus, valoriza o passe. Não pegou, vou melhorar. Veja, gente fácil é quem não tem valor. Gente que senta em qualquer mesa é quem não tem critério, ou é gente carente. Gente carente aceita qualquer relacionamento.
Gente carente aceita qualquer mesa, gente carente aceita qualquer visita e vai na casa de todo mundo. Agora quem sabe o seu valor, ele vai na casa de todo mundo, mas ele tem propósito aonde chega e ele sabe a hora de chegar, entrar e sair. Entende a diferença? Porque alguém diz, não, então eu excluo. Não, meu lindo, a gente vive o evangelho, tá doido? A gente não exclui ninguém. A gente abraça todo mundo, mas sabe a hora de parar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar junto, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. A gente é sábio, a gente sabe aonde é o limite. O problema nosso é que, como a gente começa errado, as coisas já vão descarrilhando inteiro. Mas lá no futuro a gente já tem a desculpa pronta. Foi o Senhor que não me avisou. Ué, irmão, teve lógica desde o começo aplicada, você que não quis ver. Agora, olha que interessante. A gente vê Sansão entrando no relacionamento, ficando cego num relacionamento de uma mulher que pergunta para ele aonde é o ponto fraco dele. Essa mulher que pergunta o ponto fraco dele, todas as vezes que ele responde e mente, ela tenta contra o ponto fraco que ele mentiu. No primeiro sinal ele tinha que dizer, epa, eu falei que era isso e ela fez. Ou seja, ela não quer o meu melhor, ela quer ver o meu pior. Mas Sansão é tonto demais para ver isso. Sansão é um cabeçudo, porque ele continua. Começou no namoro. Tem gente que começou no namoro, milhares de sinais. Não, isso muda. Não, isso aí quando casar melhora. Não muda nada. Não muda por causa do casamento, muda se Jesus entrar. Mas se Jesus não entrar, você está entrando numa condenação, numa sentença. Sociedade é igual, deu a perna em um, passou a perna em outro. Não, mas na minha vez ele vai ser honesto. Vai nada. Ele bate na mãe, mas é uma boa pessoa. Aí, irmão, pelo amor de Deus, a gente é tão tonto às vezes, que a gente tem um juízo pesado para os inocentes e um juízo leve para aqueles que nos importam. É como se a gente tivesse motivos de sobra para dizer não, mas como é conivente ou conveniente para aquele momento, a gente aceita, porque a gente não valoriza algumas coisas de princípios que nos guardam do futuro. A gente aproveita a oportunidade, a gente faz alianças erradas. Então veja, a Bíblia vai dizer que o Sansão, um determinado dia, contou a verdade, não aguentou, abriu o coração para a pessoa errada. E a pessoa que você abre o coração, se ela for errada, ao invés de ela ser ferramenta de cura para a sua vida, ela vai ser aquela que vai aumentar o tamanho da ferida, ela vai te envergonhar, ela vai te expor, e aquilo que doía um pouco, vai doer muito. Porque quando você está no lugar errado, com a pessoa errada, você está colocando uma sentença pesada sobre a sua vida, de algo que vai te paralisar, vai impedir de você ouvir a vontade e a voz de Deus, e vai te colocar numa estação da vida tão distante da qual Deus queria, que talvez o dia que você descubra, pode ser tarde demais. Sansão descobriu no dia pior. Quando ele descobriu, os soldados já estavam entrando para prendê-lo. A Bíblia diz que cegaram Sansão, só que Sansão já estava cego há muito tempo. A história você já sabe. Sansão recupera a força no último minuto, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus nos dias da sua morte do que em toda a sua vida. Mas não é a história que eu quero para a minha vida. Não é a história que eu quero para a minha vida. Eu não quero dar fruto no último dia da minha vida, eu quero dar fruto agora. Fala para você mesmo, fala, eu quero dar fruto agora. Eu quero viver a vontade de Deus agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo agora. Aí Deus vai falar para você, então examina a tua mesa. Examina quem você caminha. Examina quem te influencia. Examina quem senta na tua mesa. Examina quem te dá conselhos. Pelo amor de Deus. Examina quem te dá conselhos. Se você conseguir só fazer isso, pelo fruto de quem te aconselha, você já sabe se o conselho é válido ou não. Examina, pelo amor de Deus, seja inteligente. Examina quem te dá o conselho pelo fruto que ele deu antes de dar o conselho. Se o conselho dele não combina com o fruto que ele gera, fala, aliás, irmão, pelo amor de Deus, para de pedir conselho para todo mundo. Para de abrir o coração para todo mundo. Examine, entenda, maus relacionamentos paralisam o nosso crescimento. Mas não é só o crescimento espiritual,
é o crescimento como homem, como mulher. É um crescimento como um todo. Se você senta com pessoas que não avançam, você se conforma. E veja, não tem esse papo furado de senta com rico, senta com pobre. Dane-se quem é pobre e quem é rico. Senta com gente cheia do Espírito Santo. Senta com gente que ama Jesus como você ama. Senta com gente que está sonhando alto. Senta com gente que está olhando para você e dizendo: eu quero que você vá longe, eu quero que você viva, eu quero que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Não é sobre condição social, pelo amor de Deus. Isso estão impregnando na nossa vida. E está cheio de gente sentando com rico, pobre. E está cheio de gente escolhendo os pobres ricos e vivendo a maior prosperidade da vida, porque não tem a ver com o saldo bancário, mas com as escolhas no final do dia que você faz baseado naqueles que você senta à mesa. Agora, eu preciso terminar. Olha o texto. Cuidem. Se a palavra é cuidado, é porque ele está prevendo a consequência. Se Paulo está dizendo cuidem, é porque ele está dizendo: eu sei como o filme acaba. Você entendeu? Paulo é tão inteligente que a palavra cuidado é basicamente dizendo: eu já vi esse filme antes. Irmão, é muito bom as experiências da nossa vida para livrar de erros futuros e não repeti-los, certo? Mas muito mais sábio e inteligente é o homem que vê o erro do outro e já consegue dizer: não vou reproduzir na minha vez. E inteligente é o homem que consegue ver o buraco e desviar dele antes de chegar perto. E inteligente é a mulher que consegue ver o desastre e evitar a rota que levaria para este lugar antes. Eu preciso dizer para você, e não me leve a mal, às vezes a gente não precisa nem ser tão crente, basta ser um pouco inteligente. Não me leve a mal, lindo, mas é ótimo, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Mas tem que coisa que só um pouquinho de inteligência, só um pouquinho assim, caiu lá, aqui, para cima de mim, para trás de mim, Satanás, sai de perto. Sabe, eu vou te falar um negócio e eu concluo aqui. Quando você entende que relacionamentos importam, você se torna seletivo. Quando você entende que amigos têm o poder de enriquecê-lo ou empobrecê-lo, e eu não estou falando de dinheiro, você se torna seletivo. Quando você entende que a mulher que você vai casar determinará o teu futuro, você perde a pressa e se torna sábio na escolha. Quando você entende que quem se assenta à mesa, quem se deita com você, quem divide a história contigo, é tão importante quanto as decisões que você toma no secreto, você se torna sábio para olhar o futuro antes que ele chegue. Então, quando nós olhamos de maneira inteligente, pela palavra, baseado na lógica, muitos dos problemas do futuro já são evitados no primeiro dia. A pessoa vai te convidar para tal lugar, você já diz: não, muito obrigado. A pessoa vai forçar a situação e você nem lá está, porque já entendeu antes de acontecer que não era um bom lugar para você estar. Você já está safo, você já está entendendo que você precisa ser inteligente para descobrir quem são os amigos que Deus tem para você. Não, eu vou melhorar. Você vai focar a sua vida em descobrir quem são os amigos que Deus tem para mim. Quem são as pessoas que Deus já escolheu para partilhar a minha história. Aonde está o meu esposo? Aonde está a minha esposa? Eu não quero achar no ermo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser amigo daqueles que são amigos de Jesus. Eu quero ser parte da vida de alguém que é parte da vida de Cristo. Eu não quero escolher a ermo. Eu quero usar o critério fiel da palavra. Eu quero gente parecida com Jesus. Eu quero gente que pensa parecido com Ele. Eu quero gente que está lutando para ter uma vida parecida com Cristo. Eu não quero qualquer um. Quando você cria um crivo, a nota de corte vai lá em cima. Gente que chegava perto já não consegue chegar mais. Gente que iria paralisar a tua vida não vai mais ter acesso a você. Palavras de maldição que iriam vir contra você não terão mais acesso aos seus ouvidos, porque você levantou a régua. E a régua não exclui os desfavorecidos, mas leva para perto de você aqueles que Deus escolheu para caminhar junto com você.
eu vou falar baseado na minha vida breve, de 35 anos. Quando a gente é jovem, a gente é mais carente do que o normal. Quando a gente fica mais velho, a gente fica menos carente. Pelo menos é o que se espera que a maturidade produza. Então você consegue dizer não melhor. Irmão, dizer não é delícia. E falar a verdade, libertador. Não vai por quê? Porque não quero. Se você tem um amigo que para dizer não você precisa mentir, provavelmente ele não é o seu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer média, provavelmente ele não é teu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer sala e precisa pisar em ovos perto dele, provavelmente ele não é o teu amigo. Amigo bom é aquele que é leve. Amigo bom é aquele que te produz reflexões profundas e que te levam para perto de Jesus. Amigo bom é aquele que entra e sai pela porta da tua casa e você nem sabe o que ele fez, mas ele veio e saiu e você nem sentiu, porque amigo bom é amigo leve. Amigo bom é amigo que se parece com Jesus. Amigo bom é aquele que chega melhora. Amigo bom é aquele que chega sempre com uma palavra de vida perto de você. Amigo bom é aquele que você quer estar perto, mas se precisar estar longe, não precisa dar desculpa. Irmão, a reflexão da vida é: quanto mais velho a gente fica, mais perspicaz a gente se torna. Eu, David Leonardo, eu tenho problemas com o horário. Eu odeio atrasos. 7h30, 7h29 eu gosto de bater o interfone, só para eu me sentir bem. Mas nem todos os meus amigos são assim. Então já descobri como protejo minhas amizades. Falo o horário errado. Entende que a vida produz maturidade para não perder alguns por pequenos erros. Não é sobre ser a pessoa insuportável, que não tolera absolutamente nada, que se acha bom. Não, irmão, é só se adaptar à realidade para não perder quem importa. Simples. Tem gente que eu não quero perder, eu me adapto. Tem gente que eu quero do meu lado, eu me adapto. E eu sempre digo, é Deus trabalhando comigo. É Deus trabalhando comigo, mas não deixo ir embora. Mas tem gente, irmão, que eu prefiro que vá embora rápido. E para ir embora rápido é sempre ser sincero. Quem é de mentira não suporta a verdade, sabe? E eu aprendi na vida que é exatamente assim que as coisas acontecem. Deus apresenta os amigos dele, os amigos deles ficam, permanecem, agregam. Se precisarem ir embora, não são pesados na despedida, voltam com a mesma leveza que foram, e a vida segue o fluxo comum. É assim que é a vida. Agora, quando é tóxico, quando é paralisante, é muito bom que você tenha coragem de dar tchau rápido, para que aquilo não paralise o que Deus está fazendo na sua próxima estação, entende? É muito simples de entender. Algumas coisas na vida só acontecem quando você está na mesa certa, com as pessoas certas e na vontade de Deus. Se você já está com a pessoa errada, já atrasa a conversa. Eu não sei se você é assim, mas tem coisa que você só consegue falar se tiver as pessoas de confiança. Sim ou não? Você é assim também ou não? Você chega, tem 3 pessoas, você está com uma parada quente para falar. Às vezes a sua vida, uma coisa que você precisa abrir o coração. Você irmão avisaram que era fofoca, né? Irmão, aí você chega, tem uma pessoa que você não confia. Aí você não fala, você deixa, entendeu? Aí você guarda aquilo. Mas às vezes aquilo que você ia falar ia ser bênção para alguém que estava ali no círculo, na roda. E aí você não falou e a pessoa não foi abençoada, porque foi ela que trouxe o doidinho para a roda. Você entende que são coisas lógicas na vida? E aí a gente segue o fluxo da história. E você começa a olhar para a palavra de Deus e dizer: Jesus, é só uma coisa que eu quero. Me apresenta os teus amigos. Me apresenta gente que o Senhor curte. Me apresenta gente que te obedece. Me apresenta gente, Senhor, vai. Eu quero. Aí Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim: então seja você essa pessoa para alguém também. Oh meu Deus, fala para quem está perto de você. Seja essa pessoa para a vida de alguém também. Ah, meu Deus do céu. Última lição que a maturidade nos assegura. Eu
tenho desconfiança de pessoas que não têm amigos de longo prazo. Como assim, David? Eu tenho medo de gente que cai de paraquedas. Eu tenho medo de gente que ninguém sabe quem é amigo dele há mais de 10 anos. Eu tenho medo de gente que parece que chegou na vida de todo mundo faz 3 dias. Conheci ele, da onde? Não sei, veio, apareceu. Mas já está aqui dentro, gente boa. Irmão, parece que pode ser um serial killer, a gente não sabe. Irmão, você não leva uma pessoa para tua casa no primeiro dia. Eu posso te falar uma parada, irmão? Tudo que eu fiz de primeira, eu me lasquei no final. Irmão, eu já fui para lugar que não podia ter ido com gente errada, se brigaram tudo. Fechou o pau, e aí você não tem para onde sair. Você fica, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, Senhor. Irmão, eu vou te falar uma parada, é verdade. Você não leva doidinho para tua casa, irmão, não leva. E não é verdade, amor? A gente hoje fala assim, vamos lá. A gente fala, quem vai? Irmão, depois que o Léo Dias está aí na internet, tu é doido. Irmão, vou falar uma coisa para você. Tem todo dia alguém pedindo para eu fazer o casamento de alguém. Tu é doido, irmão. Eu não sei de onde veio esse infeliz, eu saber. E eu não estou falando com muito respeito, irmão, mas eu não posso casar todo mundo, não. Eu preciso casar alguém que eu vi namorar. Eu preciso casar alguém que eu vi noivar. Eu preciso casar alguém que eu quero, vai casar e vai ficar para sempre. Eu não quero sair em foto de casamento de ninguém, irmão. Eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo. Os filhos nascendo, a família prosperando, Deus sabe fazendo. Então, eu não me envolvo. Eu tenho medo. Confesso para você. Faz meu casamento. Eu vou falar uma história só e eu paro. Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa famosa. E ele mandou uma mensagem. Ele falou assim: Martina, minha namorada, ora por mim. Eu falei, tem que orar por ela, né? Mas 6 meses depois ele pediu para fazer o casamento dele. Eu falei, muito obrigado, agradeço, passo. Não é que eu não acredito na transformação, irmão, mas eu não estava lá para ver tudo. Você entende? Então, quando a gente amadurece, a gente pensa em todos os lugares que a gente se envolve. Você evita golpe, você evita escândalo, você evita paralisia, você evita problemas. Você vai para uma esfera de cuidado, aonde na sua casa não entra qualquer um, aonde você não vai a qualquer lugar, aonde você pesa os relacionamentos. E aí, automaticamente, a tesoura de corte fica muito alta, até o dia que você descobre que a realidade da vida cabe numa mão, e essa é o que vai ficar para sempre. Essa palavra é para você. É para você. Examine quem está perto de você. E não é examine, sabe, a intenção, porque essa você não conhece, mas veja os frutos. Veja os frutos. Eu e minha esposa, a gente estava esses dias num lugar, num jantar de alguém que a gente não sabia que estaria na mesa, lembra? E o rapaz desceu louco na namorada, na mulher dele. Irmão, a mulher ficou um vermelhão, lembra, amor? E eu e minha esposa, irmão, a gente tem um toque secreto que é esmagar a perna do outro por baixo da mesa. Eu tô aqui nela, ela tá caindo assim. Irmão, casal lindo, rico. E eu e a Paula tava quase saindo da mesa para ir embora, para não ficar com aquele ambiente de vergonha. Porque essa é a parada. As pessoas de hoje estão usando o filtro errado para escolher quem senta-se à mesa. Entende? A gente olhou um pro outro. A Paula entrou dentro do carro e falou: ai, que vontade de falar para ela. Eu falei: eu tô com vontade de falar pro amigo dele. E eu não falei para ele ainda, eu preciso falar. Falar: rapaz, olha os teus amigos. Vamos falar hoje? É que eu me preocupo com meus amigos, irmão. Daqui a pouco é o doidinho que está no elevador sentando a mão na mulher. E estava um dia antes na mesa com você. E você foi conivente. Você entende? Então, lindo, se você quer viver a vontade de Deus de verdade, se importe com tudo de verdade. Relacionamento paralisa a vida de alguém. Experimenta casar mal para ver.
Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar com uma mulher religiosa para ver onde você vai parar. Você vai trabalhar a vida toda e o dinheiro nunca vai aparecer. Experimenta trabalhar com um homem que não é sacerdote. Casar com um homem que não é um homem justo, que não é um sacerdote. Você vai viver a vida toda correndo para tua mãe e nunca vai acontecer absolutamente nada. Experimenta. E essa é uma parada muito séria. Não, eu creio que Deus pode transformar. Eu também creio. Mas tem testemunho que a gente evita antes do milagre chegar. A gente só não precisa entrar nele. Entendeu? Olha para o teu namorado, está namorando, olha para ele. Tem futuro? É trabalhador, é honesto? Está buscando a presença de Deus? Ou é um vasilha? Ou é um fofoqueiro, um invejoso, fala mal de todo mundo? Sai fora, linda. Que vida que você quer para sua vida, para sua realidade? Ô meu príncipe, você está namorando com quem? Você entende? Com quem são os seus amigos? Qual é o grupo que você pertence? Acorda rápido. Eu precisava de conselhos assim quando eu tinha 20 anos. Eu precisava ouvir mensagens assim quando eu estava escolhendo meus amigos no começo. Teve gente que eu coloquei tanta expectativa, que me causou tanta dor no futuro, que eu olho para trás e digo, se eu fosse um pouquinho inteligente eu tinha evitado o erro. Acorda, lindo. Casou, se lascou. Agora ora pelo milagre e não desiste até o milagre chegar. Entendeu? Ah, mas eu... Não, lindo. Sorry. Senhor, salva ele ou leva. Amém. É isso. Você entende que ser bíblico às vezes parece ser pesado, né? Mas é exatamente isso, lindo. A Bíblia fala várias vezes sobre jugo desigual. A Bíblia fala várias vezes sobre a companhia que corrompe. A Bíblia fala várias vezes quando você se associa a pessoas erradas, quando você faz alianças erradas. E eu só quero te deixar esse conselho. Se você quer viver uma vida feliz nessa terra, seja amigo daqueles que são amigos de Jesus. E acabou. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira. Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Nós estamos em Joinville. É de respeitar minha cidade, minha igreja. Que alegria poder levar para você essa palavra. E o tema da mensagem de hoje é: mude a sua mente e tudo vai mudar. Amém? Então, já curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda tem uma mensagem no nosso canal, que é uma mensagem de conforto, uma mensagem de direção, de esperança. Quinta é o dia onde é Lapada, que é a mentoria de vida, que é o que você está vendo agora. E de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança, para o Brasil inteiro. Então, meu lindo,
Eu quero estar com você todos os dias, ajudando você. E para isso a gente tem uma comunidade, que é a comunidade do Mentoria de Vida no WhatsApp. Você vai entrar no nosso grupo, fica tranquilo, a gente não manda bom dia com flores. Não é que nossa, mais um grupo. Não, é só para ajudar você. E claro, se você não sabia, eu tenho uma novidade para o seu 2026 que nós acabamos de lançar e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É o nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo. Uau, 300 e... não mexe com o meu coração não, é fraquinho. 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, uma direção de Deus para a sua vida. E agora vamos para a mensagem. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Amém? Eu vou ler só a parte B. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Pronto. Olha, a jornada ela é simples. Primeiro, seja íntimo de Deus. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele ser parte da sua história de verdade. Já vencemos essa etapa. A segunda parte é: obedeça. Quanto antes você obedecer, melhor e mais rápido os milagres se tornarão os seus testemunhos. Mas a mensagem de agora é sobre o maior rival de todas as duas mensagens que já pregamos: a nossa mente. E eu vou te explicar o porquê. Porque a maior batalha do ser humano, ela acontece na nossa mente. Por exemplo, enquanto eu pregava aquela mensagem que você precisava ser íntimo de Deus, na mente de alguns estava dizendo: não preciso disso. Na mente de alguns estava dizendo: não, eu já sou íntimo de Deus. Isso é papo furado. Na mente de alguns foi lembrado da vez que um pastor, um padre, alguém, uma autoridade religiosa te desapontou. E aí você já falou: não, de novo não. Quando eu falei sobre obediência, que obedecer atalho é um atalho para viver o milagre mais rápido, quanto mais rápido você obedece, melhor. Alguém vai dizer: doideira, já vi gente tomar cada cano por obedecer, pensando que era a voz de Deus, e se lascou. Você sabia que, de fato, a nossa mente ela é a nossa maior rival? Porque nós não escolhemos os tijolos que foram colocados nela, principalmente no começo da nossa vida. Algumas das barreiras que estão em nós, não fomos nós que colocamos, foram construídas em nós. Foram construídas pelos nossos pais, foram construídas pelos nossos avós, pela cultura. Foram construídas, estão aqui. É tão interessante quando você conversa com alguém de opinião diferente, porque todo mundo que tem uma opinião diferente jura que está certo. Você já viu que coisa interessante? Você conversa com alguém que diverge da sua opinião. A pessoa diverge da sua opinião com muita força. E para ela jura que ela está certa. E você também. Ou seja, a nossa mente constrói muros, constrói realidades que a gente jura que elas são reais e únicas. Nós temos na nossa mente estruturas que foram semeadas ao longo da nossa vida, coisas que foram plantadas ao longo da nossa história. E basicamente nós somos o resumo do que foi plantado na nossa história. Não sei se você observa, mas a gente é muito parecido com quem nos criou. Nossa maneira de falar é parecida, nossa maneira de agir é parecida. Aí existe uma pesquisa que diz que as mulheres normalmente buscam casar com homens parecidos com os seus pais. E homens casam com mulheres parecidas com as suas mães. Se você é mulher e fala mal da sua sogra, tome cuidado. Talvez você seja igual a ela. Só está no polo diferente da relação. Mas brincadeiras à parte, isso é o ser humano de verdade. Isso é o que nós somos. Mas esse é o problema. Se Deus é a novidade da nossa história, como a gente convive com essa novidade que liberta
sendo que toda a nossa história já está aprisionada por algo que foi semeado dentro de nós. Já parou para pensar que a maioria das coisas que nós somos bloqueados, não fomos nós que queríamos aquele sentimento? Eu vejo pelos meus filhos, tem coisas que nem a gente sabe onde que nasceu. Medos que não foi a gente que semeou, mas já está lá. Alguma coisa aconteceu que a gente não prestou atenção, um medo que se instalou e agora dominou. Eu nunca ensinei, por exemplo, a minha filha a ter medo de cachorro. E pode ser fofinho, ela morre de medo de cachorro. Alguma coisa aconteceu que eu não vi, alguma cena que ela assistiu que eu não sei, de um cachorro bravo que ela não quer tocar. E engraçado porque nós somos assim em todas as fases da nossa vida. Nossa identidade foi formada. Às vezes a gente demorou tempo para conhecer Jesus. Então basicamente quando Jesus chega na nossa vida, já existe uma estrutura pronta aqui dentro. Nosso pensamento já está formatado. Quantas pessoas que já têm um pensamento formado sobre tudo, acreditam saber sobre tudo? Aliás, esse é o pior tipo de pessoa para conversar. Você já conversou com gente que tem certeza sobre tudo? Não dá agonia, não dá? Você fala de qualquer coisa, irmão, ele é um especialista. E a opinião dele já está fechada. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando de opinião sobre algumas coisas. Algumas coisas que a gente não tolerava, de repente a gente tolera. Algumas coisas que a gente achava ridículo, de repente a gente está vivendo igual. Amém? A gente vai mudando. Só que essa renovação de cultura, ela é um esforço gigante da sociedade para nos mudar. Essa renovação de mentalidade, ela é gradativa. Se a gente observar ao longo do tempo, dentro de uma janela de 15 anos, coisas que para nós há 15 anos eram muito estranhas, hoje parecem comuns. Já observou? Eu não quero ser detalhista para não ser ofensivo, mas algumas coisas que antes a gente já não entendia bem ou não via, hoje a gente já aprendeu a ver e a gente já aprendeu a se acostumar. E o que é isso? O esforço do mundo de mudar a nossa cultura e roubar de fato a nossa identidade. E eu poderia dizer para você que isso é o maior perigo da nossa vida. Porque nem todos tiveram o privilégio de nascer numa casa onde Jesus foi o centro da família. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram numa família onde Jesus foi o centro da sua casa? Levante a mão, dá uma olhada à sua volta. Quantos não tiveram esse privilégio? Levante a mão. Então, você percebe que a dificuldade ela é gigantesca, porque já tem muros em lugares que não deveriam, tem paredes aonde não deveriam, e eu aprendi da pior maneira, que é terrível reformar, melhor é construir do zero. Porque para reformar você precisa quebrar paredes, e a cada parede que você quebra é uma novidade que você descobre. Você olhou no projeto, não tinha viga naquela parede. Aí você começou a quebrar e de repente fez, mudou o barulho. Não dá mais para quebrar. Vai ter que mudar o projeto todo por causa de uma viga no lugar errado. Ou das duas uma. Ou vai ter que fazer um reforço de outra viga. Vai ter que mudar toda a estrutural da casa, correr risco. E aí na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Deixa. Adapta o projeto. E está cheio de gente adaptando uma vida com Deus baseado naquilo que já estava dentro de si e nunca vai viver o que Deus tem para si. Vai até um limite, aí para naquilo que já estava construído. Vai até um lugar e aí para onde encontrou uma viga. Vai até um lugar e não vive o que Deus tem de fato. E essa parada que eu estou falando para você é a realidade do ser humano. Porque quando alguém nos incomoda, nos encoraja, normalmente a gente vai esbarrar numa viga. Normalmente a gente vai esbarrar num lugar onde a gente não consegue passar, aonde já estava pronto, aonde já estava construído. Quantas coisas na nossa mente já nos cercearam de viver o que Deus tem, porque são verdades tão absolutas para nós, que a gente não consegue mais transpor aquele obstáculo. Quantos pensamentos de mal que nós temos, quantos problemas de identidade perdida que estão aqui dentro. Que daí não adianta a gente falar de uma vida extraordinária porque você já foi preparado para uma vida medíocre. Não adianta falar de um romper se você foi preparado para paralisar e ficar ali. Isso é a coisa mais comum do ser humano. Quando você olha para as pessoas, você conversando 30 minutos, você já sabe o limite dela onde está.
Não precisa ir muito longe. Você começa a conversar e você já vai sentindo aonde estão as limitações. Você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Quando você conversa com uma pessoa que fala mal de todo mundo, essa pessoa tem um problema. E você já sabe qual é. Qual é o problema dela? Inveja. Mas a inveja não é algo que ela quer, é algo que foi gerado dentro dela. Foi colocado dentro dela. Quando? Quando a mãe começou a falar que a amiga era melhor. Quando o pai começou a fazer comparação dentro de casa. Quando o amigo comparou ele um dia e ele trouxe aquilo para a cabeça dele. Então, tudo que cresce revela a fragilidade dele. Ele não consegue celebrar. Você entende? Já está lá dentro o bloqueio. Tem pessoas que conseguem celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas tem gente que passa mal quando Deus prospera alguém. Já está dentro dele aquilo. E isso é tão terrível, porque além de ele não conseguir celebrar o que Deus faz na vida do outro, ele nunca vai conseguir viver aquilo. Porque aquilo que a gente rechaça, a gente não vive. Agora a unção que a gente respeita, a gente atrai. Sabe de uma parada, irmão? Observa quem fala mal de gente que tem dinheiro. Nunca vai ser próspero. Nunca vai ter. Por quê? Porque o problema dele é aquilo. E normalmente aquilo que a gente mais ama é o que a gente menos tem. Porque tudo que a gente coloca como alguma coisa acima de Deus, ou a gente rechaça na vida do outro, normalmente é o que a gente não consegue experimentar. Sabe o que é isso? Mente, está aqui, ó. Não está aqui. Não está na nossa carne, no sentido, não é tangível. É pensamento dominando, governando a gente. A gente olha para as coisas e se ofende. A gente acha que não é para nós. Irmão, isso é uma parada terrível. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não se sentir parte daquele lugar, você não desfruta. Você já foi num lugar onde você se sentiu inferior? Você já entrou num lugar onde todo mundo estava mais bem arrumado que você e você passou mal? Ficou com vontade de ir para casa? Sabe o que é isso? É só a mente. Às vezes as pessoas nem notaram a diferença. Mas como você criou essa narrativa na sua cabeça, você se sente mal e vai embora. E eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, a história dos espias. 12 homens são mandados para espiar a terra prometida. Todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles tinham visto os mesmos milagres. Todos eles estavam junto com Moisés, vendo a nuvem de fumaça, a coluna de fogo, o mar se abrir. Os 12 foram. Os 12 olharam os mesmos inimigos. Os 12 olharam as mesmas terras. Só que 10 voltaram dizendo: a gente não consegue. 10 esqueceram da promessa e maximizaram o tamanho dos gigantes que moravam lá. Mas voltou 2 doidinhos, irmão. Voltou Josué e Caleb dizendo: nós vamos possuir essa terra. A gente vai entrar nessa terra e essa terra é nossa. Mas por que, Josué e Caleb? Porque nós temos uma palavra. Deus falou que vai dar pra gente. Então entenda, a maioria dos limites não estão à nossa volta, estão na nossa cabeça. Quantas vezes nós não oramos por milagres por conta dos limites que estão na nossa cabeça? Quantas coisas a gente não viveu porque a gente acha que não nos pertence? Quantas coisas a gente deixou de experimentar porque nos colocamos num lugar de inferioridade, aonde nesse lugar o inimigo consegue escravizar a nossa mente, a nossa família, e não deixar a gente acessar aquilo que Deus tem para nós? Irmão, eu sou sincero para você. Eu vivo isso a cada dia. E a cada dia algum muro vai sendo derrubado na minha cabeça. A cada dia alguma coisa cai. Cada dia, porque não é uma coisa rápida. Tem coisas que eu nem sei que são bloqueios, que daqui a pouco eu vou ter que pedir para Jesus: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda, entra com a marreta. Porque o problema é saber orar sobre aquilo que a gente não consegue compreender. Porque veja, se eu não sei que isso é algo que não fui eu que plantei, vai ser difícil descobrir aonde bater para cair. Então eu preciso dizer: Jesus, entra na minha mente, renova, Senhor Jesus, tira isso que me paralisa, tira isso que me coloca medo. E aí que está, esse é o poder da palavra. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a cada dia uma barreira vai caindo, a cada dia um muro vai caindo na nossa cabeça. Por isso que se a tua mente mudar e foi renovado pelo Espírito Santo, coisas que você acreditava que não eram para você, um dia você vai acessar e vai parecer comum. Não, eu vou melhorar. Eu vou dar um exemplo. Irmão, quando você cresce num ambiente. E o ambiente te molda, é normal. Se você não nasceu num ambiente de prosperidade, a sua mentalidade, a princípio, deveria ser de prosperidade. Se você nasceu num ambiente narcisista, provavelmente você carregará traços de narcisismo em você. O ambiente molda. Não tem.
O ambiente molda. Então basicamente estaríamos condenados pelo lugar aonde fomos gerados. Sorte de quem nasceu no lugar positivo, aonde Cristo era o centro, aonde havia a palavra de Deus, sorte deles. Mas a maioria de nós aqui não tivemos esse privilégio. Nossa fé não foi provocada na infância. Nossa realidade com Deus, ela foi limitada desde quando nós éramos pequenos. Então veja, nosso desafio vai ser maior. A reforma, ela é necessária na nossa mente. E aí, irmão, quando Cristo entra com as marretas da nossa vida, na nossa vida, irmão, aí eu vou te falar que a gente vai ficar assustado. Porque a gente descobre que era governado por pensamentos que eram mentira do inimigo. A gente descobre que algumas coisas que a gente acreditou a vida toda eram mentiras, grandes mentiras. E a gente só consegue saber se Cristo entrar na nossa vida de fato. Lembra da mensagem de intimidade? Pois é, quanto mais intimidade com Deus, mais essas vigas vão aparecendo na reforma. Mais coisas você vai descobrindo sobre você. E como eu disse, a cada dia uma viga nova. E eu escrevi um negócio aqui e eu não queria deixar de ler. Enquanto eu estudava sobre essa mensagem, eu marquei: pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Grava isso. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Só que a boa notícia para você é que Cristo molda o nosso pensamento. Não, 2 amém, eu vou falar de novo. Cristo molda o nosso pensamento, nos apresenta o nosso destino e se assegura que tudo aquilo que Ele prometeu se torne de fato o testemunho da nossa vida. Então, por mais que a nossa mente acredite que tem poder sobre o destino, se Cristo moldar a nossa mente, até o nosso destino muda no final. As coisas são completamente transpassadas, porque coisas que pareciam grandes para você, de repente vão parecer pequenas. Coisas que pareciam impossíveis, de repente serão parte da sua rotina. Coisas que você achava intangível e que não dava nem para sonhar, de repente você vai estar vivendo como se fosse comum. Sabe o que é isso? Muros foram derrubados na sua mente. Muros foram derrubados. E a graça de tudo é, quanto mais muros derrubados, maior o nível do acesso que Deus vai colocando você. Porque você se permite ouvir coisas que não ouvia. Você se permite estar em lugares que você antes achava que não poderia estar. Você, de repente, está dentro da igreja. E você disse que nunca viria, mas você já está aqui. De repente um muro caiu. Você disse que nunca ia fazer um jejum. De repente você está jejuando. Aliás, você já disse tanta coisa sobre você que teve que engolir depois. Então agora, a compreensão ela é muito clara. Nós temos que ter uma urgência na nossa vida. E a urgência da nossa vida é, antes de pedirmos pelo destino, é pedir para que Deus molde a nossa mente para poder viver aquilo que Ele tem. É pedir para que Cristo destrua as muralhas que nós construímos na nossa mente. Muralhas que precisam ser quebradas de maneira intencional. Eu vou falar de coisas intencionais para você e eu termino. Quer ver uma coisa? Quantos aqui não receberam palavras de afirmação dos pais quando eram crianças? Levante a mão. Não receberam. Quantos não receberam? Boa. Você vai fazer diferente na sua casa. Porque veja, porque se você não percebe, o muro que está em você é o muro que vai estar no seu filho. E é tão absurdo que quando você quebra isso, automaticamente você já impediu que alguma coisa fosse construída no coração dos teus filhos. As palavras que te faltam, faça com que sobrem na vida dos teus filhos. As limitações que colocaram nos teus sonhos, tira todas as limitações da vida dos teus filhos. Eu vou falar coisas que você vai entender. Quem aqui já disse para o seu filho: a gente não pode? Levante a mão. Se eu falar que você está dizendo errado a vida inteira? E se eu falar para você que você poderia dizer a mesma mensagem de uma maneira diferente? E se eu falasse para você que você poderia dizer: papai não quer, ao invés de a gente não pode? E se eu falar que você pode explicar que aquilo não é uma prioridade, mas que talvez um dia seja possível? Talvez a gente não perceba agora, mas cada não pode que a gente diz para os nossos filhos, são não podes que eles dirão para os nossos netos. Que cada lugar que a gente diz que é impossível para nós, será o lugar impossível para os nossos filhos.
E essa é uma parada tão absurda que a gente vai quebrando muros e a gente vai destruindo os limites da geração seguinte. E quando eu digo, não são os limites que colocam eles em perigo, mas são os limites que paralisam a história deles. Talvez você não entende, mas coisas que demoraram anos para você, se você romper, os seus filhos demorarão meses e vai parecer comum aquilo para você demorou para acontecer. Não, meu lindo, talvez eu preciso ir mais longe. A maioria levantou a mão dizendo que não teve a presença de Cristo dentro de casa. Um dia os teus filhos serão questionados e eles não poderão levantar as mãos, porque dentro da casa deles havia a presença de Deus, porque dentro da casa deles havia a glória de Deus, oração, milagre, eles viram acontecer. O muro que você derruba da cabeça dos teus filhos, você está libertando toda uma geração. Hoje eu entrei no elevador com a minha filha. Na verdade, agora, antes de chegar, antes de sair de casa, minha filha veio e falou: papai, estou cheirosa. E eu falei: nossa, que cheiro gostoso, filha. Que cheiro bom é esse? Ela falou: do banho. Eu falei: nossa, filha, que delícia. Ela falou: mas eu vou colocar o perfume. E ela saiu e colocou o perfume. E voltou: papai, cheira de novo. Eu falei: meu Deus, cheiro bom. Parece besteira, mas eu estou levantando a régua, irmão. Eu estou levantando a régua da minha casa. Não é qualquer doidinho que vai chegar e vai levar minha filha, não. Vai ter que estar num nível de afirmação, irmão. Vai ter que gavar tanto, vai ter que elogiar tanto para entrar no coraçãozinho dela. Sabe o que é isso, irmão? Eu coloquei um senso no coração dela de quão importante ela é, de quão amada ela é, de quão maravilhosa para a nossa família ela é. Irmão, quem se sente importante não tem relacionamento bandido. Vou melhorar. Talvez você só tenha relacionamento ruim porque você não foi valorizado quando era criança e não sabe o valor que você tem. Você aceita qualquer coisa porque não sabe qual é o teu valor. Entende? Um muro que colocaram dentro de você, que para você qualquer coisa serve, porque você não sabe quanto vale. Eu vou fazer os meus garotos dormir e a nossa rotina é sempre a mesma: oração, aí eles oram, aí eles declaram: em paz me deito, logo pego no sono, porque Jesus está do nosso lado. Aí eu termino de orar e já começo a dizer: eu sou forte, corajoso, amado, escolhido, criativo. E eles vão declarando sobre o que eles são. Irmão, a cada declaração daquela, pequenos tijolos que foram colocados na escola caem. E essa é a questão, lindo. Só que aí eu preciso dizer para você de maneira sincera: para a gente que está velha é bem mais difícil, porque tem muita viga que precisa ser arrancada. Mas quanto antes você deixar Cristo entrar dentro de você e mudar aquilo que está aí, mais rápido você vai acessar a próxima estação de Deus para a sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu vejo os espias voltando. Aí os 12 espias começam a dizer o que eles viram. E os 10 que trouxeram a má notícia fazem com que o povo inteiro chore a noite toda. É doido, né? Saber que a gente, com as nossas barreiras, tem o poder de influenciar a geração que não tem culpa de absolutamente nada. A gente, com os nossos muros, sem saber, está destruindo a probabilidade dos nossos filhos irem além da gente. A gente mata o sonho dos nossos filhos porque assassinaram os nossos. A gente rouba o futuro deles porque roubaram os nossos. Colocaram tantas coisas na nossa cabeça que a gente não consegue nem ser leve com quem deveria. Aliás, a gente é tão pesado com a gente mesmo. A gente se acha tão, pequeno para algumas coisas que a gente não acredita que não dá para acessar mesmo. E a gente já colocou aquela cadeia na nossa mente. Então, lindo, só tem uma maneira disso mudar. É o que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Cristo entra, vai mudando a nossa compreensão sobre as coisas. E aí você vai identificando aonde estão as barreiras. E você não deixará elas de pé, nunca mais. Você achou o problema? Cura o problema. Você achou aonde está a barreira? Tira a barreira. Muda a maneira de falar, muda a maneira de agir. Se você é invejoso, para de ser invejoso. Começa a celebrar o que Deus está fazendo, mesmo que seja contra a tua vontade. Se você só anda com gente que fala mal de todo mundo, sai desse rolê e vai para outro rolê. Procura crescer, procura mudar a mesa, procura sair desse lugar e deixa Deus construindo dentro de você uma nova estação. E aí, meu lindo, eu vou falar para você o que vai acontecer. No começo,
Quem veio antes não vai entender absolutamente nada das tuas decisões, porque serão tão diferentes que vai criar um abismo. Vai criar um abismo, é comum. Só que quem aprende a dar o que não recebeu, descobriu o que de fato é a graça de Deus. Quem aprendeu a viver aquilo que não foi instruído, vai viver daquilo que foi construído a partir da graça de Cristo dentro de si. E aí o nível de compreensão é outra, o nível de gratidão é diferente, o nível de desfrute é outro. Mas a gente precisa ser intencional. Eu só queria que você entendesse essa única coisa hoje. Se a tua mente muda, tudo muda. Mas se você não for intencional, os muros permanecerão lá. Enquanto eu converso aqui, enquanto Deus vai falando com você, com toda certeza o Espírito Santo está indo exatamente lá na fonte do teu coração. Está indo exatamente aonde está a tua dor. Está indo exatamente aonde está o drama. Está exatamente lá, foi lá, pô, bateu no muro. E aí agora é você que vai ter que pegar a marreta e tirar. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu era adolescente, eu descobri que existia um negócio chamado ar-condicionado, lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E um dia eu falei para o meu pai: pai, coloca um ar-condicionado no teu quarto para que a casa inteira gele. Porque a gente já aprende a sonhar com limite. Olha que coisa estranha. Como eu sabia que falar direto para colocar no meu quarto seria impossível, falei para o meu pai o quê? Coloca no teu quarto. E eu estava disposto a dormir na greta da porta para poder pegar aquele arzinho gelado. Você ri porque não é você, irmão. Essas histórias, elas compõem a nossa vida, elas nos libertam no futuro. Meu pai falou isso aqui para mim: a gente nunca vai ter. É estranho, não é? Ele poderia dizer outra coisa. Ele poderia dizer: olha, o pai não tem condição agora, na hora certa a gente vai ter. Talvez na casa, na próxima casa a gente coloca. Mas ele usou a palavra nunca. A palavra nunca, ela é uma sentença. E ela estava sobre mim. Então eu via as coisas na casa da minha mãe que faltava, e a minha mãe queria, e meu pai dizia não. Então nunca ficou pronta. Lembra, mãe? Nunca ficou pronto. O banheiro nunca ficou pronto. O ar-condicionado, quando teve, foi só num quarto. Mas aí, irmão, Jesus entrou no meio da história. Dá um amém aí, pelo amor de Deus, dá um amém. Fala amém. E quando Jesus entra na história, Jesus ele mostra aonde está os muros e as vigas. E aí é você que descobre, decide o que vai fazer com eles. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer tudo diferente do que eu vi. A casa do meu pai não ficou pronta nunca. Eu vou morar na kitnet. E a kitnet vai estar 100% pronta. Não vai ter nada para fazer. E essa é a parada que Deus se agrada da gente. Deus estava renovando a mente. Deus estava curando o meu coração. Deus estava salvando a vida dos meus filhos. Deus estava mudando a realidade da minha família. E era só um ar-condicionado. Parece besteira para alguém, mas eu me lembro que quando eu entrei na kitnet, a kitnet tinha 2 cômodos. O aluguel era R$370. E eu entrei na kitnet e falei para o seu Wilson, tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Ele olhou para mim como se dissesse: mas por quê? O aluguel vinha 370, a luz vinha 200. A conta nem fechava. Mas eu estava dando um recado para minha cabeça. Eu estava quebrando um padrão. A gente decorou a casinha inteira. O dinheiro era pouco. Eu me lembro que uma convidada deu R$500. A gente conseguiu fazer um colchão e um sofá com R$500. O dia que eu cheguei lá e tinha um buraco na parede, eu falei: Jesus, agora só falta o ar-condicionado. Minha sogra nos ajudou com o ar-condicionado. E pode ser bobo para alguém, mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes lá. Minha lua de mel não foi nem com a Paula primeiro. Foi com o ar-condicionado. Ô irmão, parecia a Europa. Sabe, eu entrei naquele lugar assim, eu não vi nada, eu fui lá no ar. Não tinha cama, eu deitei no chão, no colchão, no chão. Liguei o ar-condicionado. Falei: irmão, parece bobo, mas eu estava
declarando sobre o meu futuro: tudo aquilo que disseram que era impossível vai se tornar possível na minha vez. Tudo aquilo que era nunca vai ser possível na minha vez, sabe? Irmão, eu chamava meus amigos da igreja, falava: vocês conhecem a Europa? Eles falavam: não. Eu falei: então bora lá. Vocês vão conhecer a Suíça brasileira. Nós ligávamos o ar-condicionado antes de ir para o culto, o apartamento gelava inteiro. Aí as pessoas entravam e diziam: nossa, que frio, vou ficar gripado. Mas vai ficar gripado aqui. Imagina, irmão, que chique. Chegar no trabalho e dizer: não, fiquei resfriado porque o ar estava muito gelado. O quê? Chique demais. A cada muro que cai é a possibilidade de um campo ser percebido de longe. A cada barreira que cai, um horizonte vai ficando mais longe, mais amplo. Então entenda, eu estou falando de algo material, mas imagina isso nas nossas emoções. Meu filho nasceu, eu tratei de maneira diferente. Meu casamento já está diferente. A nossa vida vai mudando. Agora entenda que eu vou chegar num limite, mas os meus filhos já vão passar de longe do limite. Essa é a graça da metanoia, da que a gente chama de mudança de mente. A gente muda toda uma geração por deixar Cristo mudar a nossa mente de fato. Eu só falei de uma pequena área da vida, mas tem todas as outras áreas. E aí eu preciso dizer como essa parte dos espias acaba, e eu termino. Nunca entraram na terra prometida aqueles que falaram que era impossível. Apenas Josué e Caleb entraram. Pensamentos moldam destino mesmo. Quando você diz que não pode, você está declarando sobre tudo que não dá mesmo. Agora, quando você muda o argumento, você está dizendo para sua mente algo completamente diferente. Você está desconstruindo aquilo. Entendeu? Avisa o irmão do lado: Josué e Caleb entraram na terra prometida. Diga: você também vai entrar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Entra na nossa mente, Senhor. Renova o nosso entendimento. Muda as nossas perspectivas. Muda a nossa forma de ver o mundo, Jesus. Aonde há barreiras que foram construídas, quebra todas elas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coisas que para nós são impossíveis agora, nós declaramos que um dia serão a nossa realidade. Coisas que foram semeadas no nosso coração e criaram raízes, nós declaramos que serão arrancadas pela raiz de dentro de nós. Não haverá limites para o teu agir, não haverá limites para a tua vontade, não haverá limites para a transformação que o Senhor deseja na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nos ensina a dar aquilo que nunca recebemos, nos ensina a plantar aquilo que nunca foi sequer semeado dentro de nós. Porque se o Senhor entrar na nossa mente, tudo vai mudar. Os muros serão derrubados, os horizontes serão aplainados, e aquilo que era impossível se tornará parte da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.
Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Joinville. Me respeitar. Essa é a nossa cidade. E todos os meses nós gravamos de maneira gratuita o Mentoria de Vida aqui na nossa igreja, a qual eu sou parte, na Igreja dos Filhos. E você, em breve, do Brasil inteiro, vai poder vir e conhecer a nossa associação evangelística e também participar da gravação. Em breve a gente vai ter mais informações para vocês, mas agora a gente não combinou, eu queria que vocês valorizassem. É para os nossos irmãos aqui, os joinvilanos. Amém. E olha, tudo isso está acontecendo porque Deus é maravilhoso e temos um parceiro que faz com que isso seja possível. E eu quero honrar a vida deles, é a Facilite Benefícios. Há mais de 13 anos no mercado de proteção veicular, e nós temos a alegria de ter eles como nossos irmãos e parceiros. Aliás, eu quero deixar aqui o WhatsApp deles para você poder chamá-los. E se você precisa de uma cotação, eles vão atender vocês direto no WhatsApp. E não esquece de dizer que ouviu aqui no Mentoria de Vida, tá bom? Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Ah, meu Deus do céu, eu vou dar um livro para você de presente, eu vou ser obrigado. Um sininho. Então, ó, tem que dar um livro para ela de presente lá, Nick, ó, mãozinha levantada ali, ó. Já pega o livro. Meu Deus do céu. E já está atrás do livro, olha o livro chegando. Olha, meu Deus do céu, que isso, ó. Quem não trouxe o sino agora, tudo, ó. Não deixe para depois. Oh, que dor. E agora toda inveja repreende, moça, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Aleluia. Você vê que a inveja fez até diminuir o tempo. Você viu? Fica tipo... Ô, gente, falar uma coisa para vocês engraçada. Tem coisas que são confirmações, mas eu estava domingo no culto da minha igreja e a mensagem foi sobre processo. A gente tem um grupo de amigos e uma pessoa mandou no grupo assim: meu Deus, por que só se fala em processo hoje? Tudo é processo e a gente não aguenta mais a palavra processo. Porque para nós o processo está muito conectado com aquilo que é ruim, não é verdade? Se você está numa fase ruim, você chama de processo. Se você está tendo consequências negativas das suas próprias escolhas, você chama isso de processo. Mas na verdade é só colheita mesmo. Mas você chama de processo. Tudo é processo. A gente só não chama de processo as coisas boas. A gente só não chama de processo quando prospera. A gente não chama de processo quando tem um filho. A gente não chama de processo quando a gente casa. Porque para nós processo está conectado com coisas ruins. Mas na verdade o processo é tudo aquilo que gera um aprendizado. E essa é a questão importante. O processo que a gente se prendeu ao longo da vida, ele está conectado a uma palavra de dor, sabe, aquela sensação de angústia, atraso, que você fica inquieto e parece que não vai a vida. E você diz que está num processo. Aliás, tem gente que está vivendo no processo, diz que está no processo há muitos anos. Mas o que eu queria que você compreendesse com essa palavra é que na verdade tudo aquilo que você vive produzido pelo Senhor é uma aula. Tudo aquilo que você vive em Cristo com o Senhor tem um aprendizado poderoso para a sua vida. E todas as vezes que você passa desapercebido pelas aulas da vida que Deus te deixa entrar e participar, você está desperdiçando. É interessante mudar o tema, sabe? Mudar a perspectiva. Mas se você está vivendo um tempo de maior prosperidade da sua vida, você está vivendo um processo. Só que esse processo ele é de experiências positivas, mas é um processo. Porque você não é só forjado nos dias difíceis, você também é forjado nos dias bons.
Deus te treina, te sonda e te conhece, não só quando a casa cai, mas também quando a casa é edificada. Um coração não se descobre só quando tudo dá errado, mas também quando tudo dá certo. Vai parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas você conhece muito mais um homem quando ele está bem sucedido, de que quando ele está na lama. Porque na lama ele está doído, ele está frágil. Mas quando ele está por cima, então ali você sabe do coração dele, se ele é altivo, se ele é prepotente, se ele é arrogante. É ali que você conhece. Lembra daquela máxima que é conhecer um homem dê poder a ele? Então quando a gente muda a perspectiva, a gente entende que o desperdício é passar pela vida produzida pelo Senhor e não aprender rápido as coisas necessárias. É você não compreender aquilo que Deus está querendo falar com você agora. Sabe, no dia bom, aonde o sol nasceu e a chuva não caiu. Eu quero usar algo que Deus ministrou ao meu coração de uma maneira muito profunda, enquanto essa série do Mentoria de Vida nascia. O texto é de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 24. Se você puder abrir, abra por gentileza. Mateus capítulo 26, verso 24 diz o seguinte: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não tivesse nascido. E você sabe quem ele é o Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus. E veja, isso aqui para mim, sem tentar entrar na questão teológica aprofundada de ser predestinado para aquilo ou não, mas simples pelo fato de que Judas ouviu de Jesus o que todo mundo ouviu. Judas viu a água transformar em vinho, Judas viu muita coisa acontecer. Ele viu Pedro andando sobre as águas, ele viu o pão e o peixe sendo multiplicado, ele viu todos os milagres de Jesus, ele aprendeu, ele ouviu, ele dormiu ao lado, ele acordou ao lado, e ele no final virou-se, virou as costas. O que demonstra que estar na presença de Jesus não é o elemento suficiente para mudar as nossas convicções. Imagina a cena: ele andou com o amor e não aprendeu a amar. Ele andou com a justiça em pessoa, encarnada, e não viveu justiça. A cena que eu quero que você imagine e traga à sua memória é andar com Jesus. Imagina a cena, você está com Ele, não é alguém pregando sobre a palavra, é a própria palavra pregando a palavra, é o próprio Cristo andando, fazendo milagres, pregando o Sermão do Monte. Imagina o Sermão do Monte. O Judas não ouviu pela internet, o Judas não ouviu pelo YouTube, o Judas estava sentado ouvindo. Judas sentiu o cheiro dele, Judas tocava nele, Judas viu tudo. Testemunha ocular das profecias, das palavras, dos milagres. E esse homem, no final, traiu ele. O que eu quero que você compreenda é que nós não precisamos ir longe para ver a quantidade de desperdício que há em nós, no nosso relacionamento com Deus, ao ponto que às vezes alguns vivem na igreja e a vida não muda em aspecto nenhum. Vivem milagres extraordinários e não aprendem com eles. Vivem coisas incríveis e não evoluem, não amadurece, não se torna um ser humano melhor, não engrena. Eu não sei se você concorda com aquilo que eu vou te dizer agora, mas algumas coisas você orou para viver. Talvez nem tudo, porque algumas coisas nós não temos criatividade para orar, para pedir. Mas algumas coisas você orou para viver.
Então Deus pegou e respondeu a sua oração. Puxa vida, você já deveria ter se tornado uma pessoa melhor por causa do milagre que viveu. Você já deveria ter ficado mais humilde. Você já deveria ter ficado mais manso. Você já deveria ter sido mais generoso. Você já deveria ter aprendido, mas você não aprendeu ainda. Você já foi muito abençoado e até hoje não abençoou ninguém. Você já experimentou da prosperidade do Senhor e até hoje não estendeu a mão para alguém. Sabe por quê? Porque você está vivendo e não está aprendendo. Você está desfrutando e não está entendendo que tudo aquilo que Deus deixa você viver é um ensinamento para que você vá mais longe, para que você amadureça, para que você não desperdice nada daquilo que Deus permite você viver. Entenda o processo. Quando a gente ouve e arrepia, mas às vezes a gente está vivendo um processo extraordinário e não está aprendendo nada com ele. Olha, eu vou te falar por aqui. A gente tem aqui uma realidade de pessoas que saíram das suas casas para vir para cá. Você está aqui. O que você anotou do que você ouviu? Já parou para pensar que a gente confia na nossa memória e bem poucos têm a cultura de anotar aquilo que viveu e que ouve? O que você anotou do que recebeu? O que você gravou na sua mente? Porque entenda, Deus nunca vai nos reunir em vão. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Talvez alguma coisa não serviu para você, mas a pessoa que você mais ama, que Deus colocou do teu lado, foi atacada por uma verdade poderosa que vai mudar a vida dela para sempre. Mas você viu? Você percebeu que isso aqui é um privilégio que Deus está deixando a gente viver hoje? Compreende que tudo aquilo que você passa é uma aula de Deus quando está no controle da nossa vida? E compreenda, não é tão difícil disso ser compreendido por nós. Mas ao passo que você vê um homem traindo Jesus, você vê um que entendeu que não dá para ser tirado dele. Enquanto um abandona, tem outro que não abandona nem um segundo. O nome dele é João. Enquanto todos vão embora, ele fica. Ele está olhando e está entendendo, ele está aprendendo e desfrutando, mas ele não está perdendo tempo. Veja, um foi embora, o outro ficou. Algumas coisas na vida é dado aos espertos, não me leve a mal, mas algumas coisas é para os espertos, não tem o que fazer. Algumas oportunidades estão na frente de todos, mas apenas um olhou e disse: epa, peraí. Isso é a vida do atento, é aquele que está olhando para aquilo que Deus está fazendo e está entendendo os movimentos, está buscando aprender com aquilo que Jesus está deixando ele passar e viver. Então a cada aprendizado ele evolui e amadurece em algo. Deus faz algo na vida dele, ele aprende com aquilo. Deus pega e diz: opa, posso fazer mais, posso fazer além, posso dar além. E essa é a graça do Evangelho. A gente às vezes fica frustrado com palavras porque foram associados apenas a experiências ruins, mas quando você ouvir a palavra processo de novo, você vai lembrar que todo o processo na verdade é um aprendizado que Deus deixa você entrar e passar. Só que nem todo aprendizado precisa de dor, nem todo aprendizado precisa de luto, nem todo aprendizado, claro, eu sei o que a Bíblia diz, há mais consciência, há mais reflexão na casa onde há luto do que na que há festa. Mas tem gente que não precisa de luto para aprender. Tem gente que com uma porção de graça do Senhor aprende e não desperdiça. Vou falar de novo para você: nunca mais desperdiçar nada da sua vida. Todas as experiências que Deus deixa você passar é uma aula que vai moldar o seu futuro. É algo que Deus está preparando você para um destino maior e extraordinário. A cada mão que se levanta, a cada caminho que se cruza, a cada amigo que Deus permite entrar e sair, são aprendizados que Deus nos deixa viver. A palavra desperdício é justamente quando você passa por tudo e não entende nada. Quantos aqui já perderam amigos? Levante a mão. Perderam amizades que apareceram. Ok. No dia que você perdeu, doeu provavelmente, ou talvez lhe tirou a paz, te tirou o sono. Mas hoje você conta com alívio talvez,
Porque alguns amigos que se foram, mesmo que no dia doeram, hoje na verdade você entende que foi um livramento do Senhor. Mas já parou para pensar que o amigo que entrou e nunca saiu também é parte de um processo de Deus para fazer você valorizar as pessoas e não abandoná-las? Já parou para pensar que os amigos leais também são processos do Senhor para ver se o seu coração foi treinado para não reproduzir aquilo que viveu naquilo que deu errado no passado com o relacionamento de outro? Compreenda isso, que a vida ela precisa ser vivida de maneira intencional e sábia. Quando o salmista está nos contando sobre contar os dias, quando o Provérbios está dizendo sobre consagrar ao Senhor os planos, a Bíblia está deixando claro que cada dia que nós vivemos é um presente que Deus nos dá. Então, todo o desperdício é medido por aquilo que você passou nos olhos e não aprendeu para você, não levou para você. Eu só queria que nessa palavra você entendesse que o que você está vivendo hoje é Deus cuidando de você. O que você está passando agora, seja bom ou ruim, também é um processo de Deus para você. A pergunta mais óbvia e comum é: Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje que talvez eu ainda não aprendi? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando certo e o que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando errado? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que eu estou vivendo agora, com os meus filhos, com a minha família? O que o Senhor quer me ensinar? E entenda, o maior ensinamento que você pode ter com o Senhor é não desperdiçar nenhum dia na presença dEle. Você acordou de manhã, você está vivo e você está vivendo aquela experiência de vida, ela não é em vão. A Bíblia diz que Deus tem escrito todos os nossos dias. Sabe o que isso significa? Deus não trabalha sem planejamento. A nossa vida foi planejada, a nossa vida, esse dia de hoje já estava escrito na eternidade. O Senhor já sabia quem estaria, quem não viria. Deus já sabia que você estaria aqui. Deus já sabia que você estaria nesse lugar. Deus já sabia exatamente para que cada palavra serviria para você. Deus já sabia das palavras que me daria durante o dia de hoje, as palavras que amadureceram, as palavras que foram tiradas. Deus já sabia de absolutamente tudo. Deus já sabia do microfone que eu usaria. Deus já sabia dos pequenos detalhes. Deus já sabia dos grandes detalhes. Deus já sabe hoje quem vai ouvir quando essa palavra for ao ar. Deus já sabe o que você vai fazer a partir daquilo que ouviu. Deus já sabe, Deus está governando sobre tudo e desde sempre. Eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Nós não trabalhamos com Deus sem programação. Nós não trabalhamos com Deus que deixa passar o tempo batido. Deus não desperdiça os nossos dias. Somos nós que desperdiçamos os seus ensinamentos. Olha, a gente poderia entrar na trivialidade da nossa vida, do que é trivial. Mas se eu te falar que no trivial Deus está trabalhando, se eu te falar que nos pequenos acasos e coincidências Deus está fazendo. Eu me lembro de um dia ouvir que Deus não trabalha com coincidências, mas com cristocidências. Eu achei isso incrível. E é verdade. Se Deus está no controle de tudo, em tudo Deus está falando comigo e com você. Quando o carro nos fecha, Deus está nos falando alguma coisa. Quando a nossa paciência é testada, Deus está nos ensinando alguma coisa. Quando o nosso sorriso vem, Deus está nos ensinando alguma coisa. A questão é o que você está vivendo, o que você está aprendendo. Eu estou aprendendo algo com Deus nessa estação da minha vida. Eu estou aprendendo a ser um pai melhor. Eu estou aprendendo a observar os meus filhos com uma perspectiva diferente. Eu estou aprendendo a pregar de uma maneira diferente. A cada lugar que eu vou, Deus está falando comigo. Eu tenho um bloco de notas chamado impressões. Coisas que eu vou ouvindo ao longo do dia e que Deus vai falando comigo. Coisas que eu vejo acontecendo e que Deus vai falando comigo. Eu posso te dizer uma agora, rapidamente. Fui num culto alguns dias atrás, e um dos pregadores que eu tinha muita vontade de conhecer, um grande homem de Deus, e ele é um pregador há mais de 25 anos. E por conta de uma meteorologia que o culto de domingo seria cancelado, ele gravou a mensagem na sexta-feira. Aí eu fui lá para ouvi-lo, na gravação da mensagem, que passaria no domingo. E ele disse no começo da mensagem: olha, meus irmãos, eu não me sinto preparado para pregar essa mensagem para vocês. Eu precisava de 2 dias a mais para pregar e preparar ela. Aí eu, vivendo
eu queria vê-lo pregar há muitos anos já. Eu estou vendo ele. Daí quando ele fala aquilo, o Senhor fala comigo na hora: aprendizado. Se ele que prega há 25 anos ainda tem temor pela palavra que carrega e não se sente preparado por causa da ausência de 2 dias de preparação, como você acredita que pode preparar uma série e pregar para tanta gente, às vezes com tão pouco tempo de preparo, se prepara mais? Aí eu comecei a entender: Deus, é verdade, eu preciso voltar a jejuar antes, como jejuava lá no começo, quando não tinha tanta mensagem, quando ainda não tinha aprendido tanto. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Todas as coisas que acontecem à frente dos nossos olhos, e que Deus nos permite, Deus está nos ensinando alguma coisa. Só que às vezes a gente está tão desatento, que Deus está falando conosco alto, e a gente não está vendo nada de Deus acontecer na nossa vida. E aí a gente diz: não, Deus não fala comigo. Claro que Deus fala com você. Lembra daquela cena que aconteceu no lado da sua casa, do vizinho que fez tal coisa? Pois é, essa é a parada. Quando Deus está no controle da nossa vida, tudo que a gente acredita que passaria desapercebido começa a se tornar a pedagogia de Deus de trabalhar no nosso coração. Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando a nossa vida. Agora entenda: quando você se torna intencional, você não desperdiça mais nem um dia. Eu poderia contar para você milhares de experiências, milhares de testemunhos, mas entendi que durante muito tempo eu também desperdicei, porque pensava que a vontade do Senhor estava apenas dentro de um ambiente, ou melhor, que os aprendizados de Deus estavam restritos apenas ao deserto. Mas os aprendizados do Senhor não estão presos apenas aos desertos, mas também estão presos aos lugares altos. Também estão nos lugares altos, também estão na simplicidade do seu dia, também está naquilo que seus filhos não falam, mas expressam no olhar, também está na sensibilidade do seu coração, também está naquilo que você faz quando começa o dia e na maneira que você termina o dia. Então agora é muito mais poderoso viver a partir dessa perspectiva. Quem vive nessa perspectiva não desperdiça mais nada, está o tempo todo vendo e entendendo. Sabe qual que é a característica de quem desfruta disso aqui? Chamado uma palavra. Na verdade são 2. Primeiro, amor. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Sabe, quem vive isso aqui na prática é quem está vivendo o primeiro amor. Eu vou te falar o que acontece no primeiro amor. O vento sopra mais fresco, você diz que Deus está falando com você. Você chega na igreja, qualquer louvor toca, você diz que Deus está falando com você. Ei, irmão, alguém pede ajuda e você estende a mão e você está dizendo que Deus está falando com você. A vida está só passando e você diz que Deus está cuidando de você. Sabe, você só está dormindo uma noite inteira e você diz que Deus está cuidando do seu sono. Você só acordou de manhã animado e você está dizendo que foi Deus que colocou esse ânimo dentro de você. Quem está vivendo com Jesus no primeiro amor, está aprendendo com tudo aquilo que está vivendo e tomando para si a experiência divina de não desperdiçar cada segundo que você passa. Então hoje o convite para você é: não desperdice nenhum segundo da sua vida. Em tudo Deus está te ensinando alguma coisa. Você não precisa do deserto, assim como não precisa dos lugares altos. Você só precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Fala para quem está perto de você: hoje foi um dia de aula. O que você aprendeu? Se você precisasse fazer um resumo do que Deus queria falar com você hoje, quais são as suas anotações? Quais são as suas impressões do que Deus tem para você? Talvez você não percebeu, mas hoje foi um dia de Deus trabalhar na sua paciência. Talvez Deus queria trabalhar na sua ansiedade hoje. Talvez Deus queria trabalhar na sua gratidão. Talvez hoje foi um dia que Deus queria moldar você com suas prioridades, porque ano passado você estava em outro lugar no mesmo dia desse período. Aí hoje você está aqui. Se eu fosse você, eu estava dizendo: eu estou entendendo. Fala para quem está perto de você: eu estou entendendo, eu estou entendendo. Jesus já mudou a minha vida faz muito tempo. Eu só não havia entendido que era uma aula. Eu só não havia entendido que era comigo um milagre. O Senhor já me fez viver tanta coisa e eu esqueci só porque não anotei. Eu vou falar uma coisa interessante para você. No nosso aplicativo
do Ei Deus Sou Eu de Novo, a gente tem um negócio chamado Diário de Gratidão. Se você fazer o download do Ei Deus Sou Eu de Novo, lá tem o Diário de Gratidão. A gente não consegue mais ter servidor. A gente teve do dia que lançou até agora, fazem poucos dias, mais de 30 mil diários de gratidão. Sabe o que é isso, lindo? É que a gente perdeu... Como que eu te falo isso aqui? Deus faz por nós todos os dias. Deus nos guarda todos os dias. Deus faz milagre todos os dias. Deus nos ensina do amanhecer ao entardecer. Mas nós não anotamos nada. Porque se tem uma coisa que é a amnésia da ingratidão, a amnésia da nossa gratidão, é a ausência de percepção. Deus faz, a gente nem percebe mais. Tudo é normal. Anota tudo, lindo. Começa a anotar o que Deus está te mostrando. Começa a anotar aquilo que você está vivendo. Começa a perceber as estações. Começa a olhar para as coisas. Em tudo Deus tem uma aula. Você não entendeu? Vou falar de novo. Posso dar um exemplo? Sim ou não? Não vou falar. Deixa. Não, porque tem aula que é só minha mesmo. Tem aula que Deus só queria falar comigo. Se um dia Deus deixar, eu falo para os outros. E isso aqui é o último ponto da mensagem. Tudo o que você aprende, tentando ensinar antes de internalizar aquilo que recebeu, será apenas conteúdo para os outros e não terá nenhum poder de transformação em você. Judas não viveu Jesus. Porque se tivesse vivido de verdade, talvez o seu destino seria alterado. João viveu Jesus de verdade. 3 anos com ele, viveu de verdade, não abandonou, não deixou, e por isso foi o único que morreu de velho numa ilha, e antes de morrer, teve o privilégio de ver Jesus glorificado. Só um glória a Deus, eu vou falar de novo. Foi o único. Quem vive Jesus de verdade tem acessos que só quem aprendeu na aula e não esqueceu quando chegou em casa pode desfrutar. A Bíblia diz que ele estava em Pátimos e a Bíblia diz: eis que ouvi uma voz e ao me virar para trás caí de joelhos. Seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada. Irmão, eu não sei se você entende o que é isso, mas quando você não passa por essa vida de maneira vazia, mas aprendendo com Deus a cada estação, você entende coisas que ninguém entendeu, você desfruta coisas que ninguém desfrutou, porque a sua percepção está conectada com aquilo que Deus quer te ensinar. Pergunta de novo: o que Deus te ensinou hoje e o que você anotou? Jesus nunca mais, nem um dia, será desperdiçado na tua presença. Cada palavra, cada direção, cada experiência será gravada no nosso coração e na nossa alma. Os processos da vida nunca terminam de fato, porque não são aquilo que pensávamos. Nem todo o processo dói, mas todo o processo ensina. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escola Preach. Deus abençoe e até mais.